Olá, eu sou Mônica Medrado, pneumologista com área de atuação em medicina do sono, certificada pela AMB. Sou coordenadora do Laboratório do Sono do CEPS, pneumologista do Hospital Especializado Otávio Mangabeira e especialista em medicina do sono do Hospital Cardiopulmonar, Clínica AMO e do Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade. Eu gostaria de agradecer à sociedade pelo convite para estar participando do Temas em Destaque. E hoje nós vamos falar das opções terapêuticas no manejo da apneia obstrutiva do sono. Declaro não ter conflitos de interesse. Para reforçar a importância do tema, eu trago aqui o primeiro trabalho que avaliou de forma objetiva a prevalência mundial de apneia do sono. E foi visto que quase 1 bilhão de indivíduos com a faixa etária variando de 30 a 60 anos, apresenta índice de apneia e hipopneia maior ou igual a 5 eventos por hora de sono. E que desses 425 milhões tem um índice de apneia maior ou igual a 15, que corresponde à apneia moderada a grave, e é justamente esse grupo de indivíduos que tem indicação de intervenção terapêutica. Vale ressaltar que o Brasil ele ocupa aí a 3ª posição em prevalência mundial. Esse outro estudo avalia o impacto econômico da apneia do sono, e aqui é visto que os custos com diagnóstico e tratamento no período estudado foi em torno de 12 bilhões de dólares. E quando se compara os custos por conta das complicações da apneia do sono, pelo subdiagnóstico e, consequentemente, ausência de tratamento, esse custo eleva-se para 149 bilhões de dólares. Então, nós precisamos focar no diagnóstico e no tratamento como estratégia para a redução de custo e redução de morbimortalidade. O tratamento da apneia do sono, várias sociedades desenvolveram protocolos para a orientação do manejo terapêutico. Aqui eu vou fazer uma atualização dos guidelines da Academia Americana de Medicina do Sono. Então, como recomendação, sugere-se que algumas condutas sejam adotadas na escolha da melhor alternativa terapêutica. Então, inicialmente, é preciso definir, estratificar a gravidade da doença. O paciente ele precisa participar ativamente da escolha do tratamento, mas para isso ele precisa ser orientado em relação à sua doença, a fisiopatologia, os fatores de risco, as complicações que estão associadas, e esse paciente precisa ter consciência de que ele é portador de uma doença crônica, que vai precisar de um acompanhamento a longo prazo e que muitas vezes com uma equipe multiprofissional. Ele precisa ter ciência das expectativas do tratamento e o profissional precisa ter o compromisso em acompanhar a adesão ao tratamento e avaliar os desfechos desse tratamento. Então, na escolha da alternativa terapêutica, para todo paciente, o tratamento mais eficaz deve ser oferecido. E, sem dúvida alguma, a terapia com pressão positiva é a terapia mais eficaz, apesar de nem sempre ser a mais efetiva. Então, se o paciente aceita o tratamento com o CPAP, imediatamente ele deve participar de um programa educacional para melhorar a adaptação ao CPAP. Ele precisa ter familiaridade no manuseio do seu equipamento. A escolha da máscara é de grande importância. Os trabalhos mostram que máscara nasal tem uma maior adesão quando comparadas com as máscaras oronasais. O modo de terapia pode ser tanto no modo automático como pressão fixa, e o tratamento precisa ser monitorado. É de extrema importância que se faça um acompanhamento muito de perto nas primeiras semanas de tratamento para que sejam flagrados os efeitos colaterais, vazamento, ressecamento, e que se adote as intervenções necessárias que vão assegurar uma melhor adesão ao tratamento. Caso esse paciente opte por outra alternativa terapêutica ou ele inicie o tratamento, contudo, ele se torne intolerante ao tratamento com CPAP, aí nós iremos discutir as outras alternativas. As estratégias comportamentais, elas também podem ser adjuvantes a outras alternativas terapêuticas. Entende-se como estratégia comportamental identificar pacientes com fatores de risco modificáveis. Então, sempre estimular os pacientes com sobrepeso e obesidade na redução de perda de peso,
porque sabe-se que uma redução a partir de 10% do peso corporal tem impacto na redução do índice de apneia e hipopneia. Existe também a terapia posicional. Ela está bem indicada para aqueles pacientes que, quando realizam uma polissonografia, nós conseguimos identificar o surgimento dos eventos obstrutivos associados ao decúbito dorsal. Então, seriam aqueles pacientes que têm a apneia do sono supino-dependente. Então, quando nós comparamos com as outras posições, nós não identificamos os eventos obstrutivos. Então, a terapia posicional nada mais é do que utilizar dispositivos que impeçam a posição em decúbito. Isso pode ser alcançado com travesseiros, com bola de tênis, com dispositivos de alarme para evitar a posição em decúbito dorsal. O aparelho intraoral, ele está bem indicado para os casos de apneia leve a moderada, apesar de ser menos eficaz que o CPAP, e para aqueles pacientes intolerantes ao tratamento. E o tratamento cirúrgico seria para aqueles pacientes que apresentam sítio de obstrução na sua via aérea superior ou que têm uma alteração esquelética, uma alteração crânio-facial. Às vezes são aqueles pacientes com uma estética facial posteriorizada, um estreitamento de maxila e que o tratamento cirúrgico pode até, inclusive, resolver a apneia do sono. Tem se indicado muito a fonoterapia, que é uma terapia miofuncional orofacial e que vai fazer um condicionamento da musculatura e que muito pode ajudar não só na adaptação ao CPAP, como no acompanhamento no pós-operatório do tratamento cirúrgico. Em relação às recomendações para o tratamento com o CPAP, as recomendações com nível de evidência 1, 2 seria indicar o CPAP para todo paciente com sonolência excessiva diurna. O início do tratamento pode ser no modo automático, domiciliar, sem supervisão, desde quando esses pacientes não apresentem comorbidades como insuficiência cardíaca, hipoventilação e DPOC. O programa educacional deve fazer parte do início de tratamento. Todos esses que eu falei têm nível de evidência 1 e 2. Recentemente foi publicado pela Academia Americana a orientação de se pensar em encaminhar precocemente os pacientes para avaliação cirúrgica. Não necessariamente esse paciente ele vai ser submetido ao tratamento cirúrgico, mas ele também pode ser avaliado a cirurgia como uma alternativa terapêutica. Tá? Se nós imaginarmos que muitas vezes tem pacientes com desvio de septo acentuado, pólipos nasais, isso vai comprometer muito a adesão ao CPAP. É um nariz que não é confortável para o uso do CPAP. Esses pacientes podem se beneficiar, podem melhorar a adesão ao tratamento. Porque aqueles pacientes que têm obstrução de via aérea superior, alteração esquelética, eles podem ser avaliados previamente e muitas vezes eles podem ter indicação, mas na avaliação é identificado que esses pacientes não se apresentam como bons respondedores ao tratamento cirúrgico. Muitas vezes eles não têm uma estabilidade de articulação temporomandibular, a relação dentária, então tudo isso pode fazer com que, apesar da indicação, ele não seja um candidato ideal para tal tratamento. Aqueles pacientes também com obesidade grau 2 e 3, que têm apneia do sono grave, que não toleram o tratamento com o CPAP, eles também podem ser encaminhados para uma avaliação com cirurgia bariátrica. Então, diante de tudo que foi exposto, nós vamos agora iniciar a apresentação de casos clínicos para sedimentar o conhecimento. Então, nós temos aqui um paciente, sexo feminino, 61 anos, IMC 25. Ela é encaminhada pela neurologia para a medicina do sono para prosseguir na investigação de cefaleia matinal há 7 meses. Do ponto de vista de sono, ela tem um tempo total de sono satisfatório, roncadora, contudo, não refere sufocamento noturno, nem fadiga ou sonolência excessiva diurna. Portadora de hipotireoidismo, na avaliação dos hormônios tireoidianos estava normal. Ela trazia uma ressonância do crânio normal e para essa paciente foi solicitado então a polissonografia e por conta da cefaleia matinal foi incluído também o mapa de 24 horas e observado que ela apresentava um comportamento anormal da pressão sistólica no sono e ausência do descenso noturno da pressão diastólica. Não é infrequente pacientes com apneia do sono apresentar alterações no mapa, né? Sabe-se que espera-se
que durante o sono o paciente apresente uma queda dos seus níveis pressóricos em torno de 10% no sono quando comparado na vigília. E a apneia do sono, nós às vezes nos deparamos com alteração do comportamento da pressão durante o sono. Essa paciente, então, realizou a polissonografia tipo 1 e o índice de apneia e hipopneia apresentou-se levemente aumentado, contudo, chamava a atenção o percentual de tempo com a saturação abaixo de 90%. Então, 14% do tempo total de sono, essa paciente desaturava, e aqui nós observamos claramente, olha, os eventos obstrutivos, as dessaturações que ocorrem mais frequentemente durante o sono REM. Então, foi discutido com essa paciente que ela tem uma apneia leve, com um percentual de saturação elevado, e que nós poderíamos estar fazendo um teste terapêutico com o CPAP, que seria uma modalidade terapêutica que poderia ser iniciado rapidamente, ela poderia fazer a alocação do aparelho e fazer um teste terapêutico para ver a resolução da cefaleia matinal. Então, ela foi colocada no modo automático, a nível domiciliar, e nós temos aqui que no período de 27 a 31, essa paciente apresenta uma boa adesão ao tratamento, usando por mais de 4 horas, apresenta uma correção dos eventos obstrutivos e a fuga está dentro do limite aceitável com uma pressão relativamente baixa. Então, essa paciente foi orientada a manter o tratamento, ela preferiu manter o tratamento com o CPAP e ela referiu remissão da cefaleia. Preocupada em monitorar a saturação de oxigênio, ela foi submetida à polissonografia tipo 4 em uso do CPAP e observamos que a saturação mínima foi 91, mostrando eficácia tanto na correção dos eventos como na normalização da saturação da oxihemoglobina. No segundo caso, nós temos aqui um paciente do sexo masculino, sobrepeso, 74 anos, com queixa principal de sonolência excessiva diurna. Esse paciente refere ronco, pausas presenciadas, sufocamento noturno, noctúria, que é uma sintomatologia bem frequente por conta da apneia do sono. Tá? Apesar dele ter um tempo total de sono satisfatório, era um sono muito fragmentado. Além disso, portador de DPOC, hipertensão arterial sistêmica, fazia uso de 4 classes farmacológicas, então, dentre elas diurético, então é considerada hipertensão arterial resistente, e também fibrilação atrial. O mapa de PA mostrava descenso noturno atenuado, 4% para a pressão sistólica, tomografia de tórax só leve espessamento parietal brônquico e espirometria com distúrbio ventilatório obstrutivo de grau moderado. Então, foi solicitado a poli tipo 1 e o índice de apneia apresentou-se acentuadamente elevado, permanecendo 18% do tempo total de sono com a saturação abaixo de 90%. Então, sem dúvida alguma, esse paciente preenche critérios para iniciar a terapia com pressão positiva. Eu trago aqui o primeiro posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde é avaliado o impacto da apneia do sono nas doenças cardiovasculares. Em relação à hipertensão arterial, sabe-se que o CPAP ajuda na redução dos níveis pressóricos e essa redução é mais acentuada nos portadores de hipertensão arterial resistente. Em relação à fibrilação atrial, sabe-se que a apneia do sono grave, ela aumenta o risco de fibrilação atrial e o paciente portador de fibrilação atrial com apneia do sono não tratada, existe um risco aumentado de recorrência da arritmia pós-cardioversão e ablação. Então, esse paciente precisa iniciar a terapia com pressão positiva. Segundo as recomendações da academia, esse paciente seria um candidato para realizar a titulação pressórica do CPAP no laboratório do sono. Contudo, no momento de pandemia, o paciente se recusou a fazer a avaliação no laboratório do sono. Então, a vida como ela é, muitas vezes nós não conseguimos seguir à risca as diretrizes. Então, esse paciente foi iniciado, o modo automático, programado uma pressão de 4 a 15, e nós observamos que ele apresentou uma fuga relativamente elevada, uma boa adesão ao tratamento, 8 horas de uso do CPAP, e o índice de apneia apresentou uma redução acentuada. Mas é importante que quando nós avaliemos
o índice de apneia e hipopneia, nós discriminemos essas apneias, né? Então, nós observamos aqui que o índice de apneia obstrutiva, ele foi corrigido, ele está com o índice de 4 eventos por hora de sono. E aqui nós começamos a observar a presença de apneias centrais e apneias desconhecidas. Apneias desconhecidas é quando o algoritmo do aparelho não consegue identificar e muitas vezes elas são consideradas desconhecidas às custas do vazamento. E as apneias centrais muitas vezes acontece dos pacientes, no início da terapia com pressão positiva, eles, por estarem tão expostos à hipóxia e hipercapnia intermitente, no momento em que corrige-se os eventos obstrutivos, existe uma normalização dessas trocas gasosas. E como o drive ventilatório está acostumado com o estímulo de hipercapnia, a lavagem do CO2 muitas vezes leva à apneia central e a conduta aí é acompanhar que a tendência é reduzir essas apneias centrais. Então, esse paciente foi orientado a fazer uso do CPAP e fizemos também a monitorização com poli tipo 4 para avaliar a saturação e observem que o índice de saturação de oxigênio foi 2 por hora e a saturação mínima 91. Então, esse paciente segue em tratamento com terapia positiva, com pressão positiva. O caso 3, temos aqui um paciente jovem, 35 anos, IMC 23, com queixa de ronco há 15 anos. Ele relata que, além do ronco, tem pausa presenciada, fadiga, sonolência excessiva diurna. A escala de sonolência de Epworth pontuou 18 em 24 e ele refere cochilos, episódios de cochilo no volante. Tem obstrução nasal e é respirador oral. O tempo total de sono também satisfatório. Foi solicitada uma polissonografia e na nasofibrolaringoscopia foi identificado que esse paciente tem um desvio de septo nasal grau 3, pilares medianizados e estreito espaço faringeu, hipertrofia de amígdalas palatinas e amígdalas linguais. Então, o tecido linfóide volumoso na valécula. Então, esse paciente tinha vários sítios de obstrução que estavam aí estreitando a via aérea superior. Foi também pedida avaliação laboratorial e os hormônios tireoidianos estavam na faixa da normalidade. Então, a polissonografia foi identificado um índice de apneia acentuadamente elevado, com a saturação mínima de 82%, permanecendo 8% do tempo total de sono, com saturação abaixo de 90%. Então, nós estamos diante de um paciente jovem, com alterações anatômicas nasais em orofaringe, com apneia do sono grave. Então, qual seria a conduta terapêutica mais acertada? Então, seria o aparelho de pressão positiva. Esse paciente tem indicação de septoplastia, turbinectomia, faringoplastia expansora. Aqui vale ressaltar que a faringoplastia expansora, ela contempla também a amidalectomia, tá? Ou deveríamos incluir também a exérese do tecido linfóide lingual. Então, não existe assim uma alternativa que seja a correta, uma única alternativa. Qualquer uma dessas alternativas poderia ser adotada. Então, daí nós precisamos ajustar com o paciente as suas preferências. Tem pacientes que não querem de jeito nenhum o tratamento cirúrgico ou que não querem o tratamento com CPAP. Sendo esse um paciente jovem, ele optou pelo tratamento cirúrgico pela expectativa de uma resposta favorável. E aí, no planejamento cirúrgico, foi optado não fazer a exérese do tecido linfóide lingual, até na tentativa de reduzir morbidade cirúrgica, e ele foi, então, submetido à alternativa B. Esse paciente apresentou, então, remissão total da sua sintomatologia e foi realizado um controle polissonográfico 3 meses, no 3º mês de pós-operatório. E o que é que foi identificado? O índice de apneia levemente aumentado e a saturação mínima de 83, permanecendo tempo insignificativo com saturação abaixo de 90%. Então, o que fazer? Nós estamos agora com um paciente jovem, apneia leve, assintomático. De uma maneira geral, a apneia leve assintomática não necessariamente tem indicação de tratamento. Contudo, nós estamos diante de um paciente que desde a infância é respirador oral, ele não aprendeu a respirar pelo nariz e ele precisa
condicionar a sua musculatura para agora aproveitar o nariz que está permeável. Então, esse paciente foi encaminhado para a fonoterapia para fazer a terapia miofuncional orofacial, que tem tido respostas muito boas no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Então, como mensagens finais, eu acho que nós temos que considerar os fenótipos clínicos e polissonográficos. O tratamento deve ser individualizado. O paciente tem o direito de abordar, de ter conhecimento de todas as modalidades terapêuticas e lembrar que as modalidades podem ser associadas. É importante monitorar a adesão ao CPAP, estar muito atento para as primeiras semanas de tratamento, acompanhar os desfechos clínicos e sem dúvida alguma, a apneia do sono moderada agrave. O CPAP é considerado o tratamento de escolha e comprovadamente o mais eficaz. Então, essas são as considerações que eu gostaria de apresentar aos senhores e agradeço a atenção.